Graça e paz, igreja. Não senta, não. Amém? Abre sua Bíblia comigo. No livro de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Glória a Deus. É um prazer estar aqui. Confesso que bem nervosa. E eu também levei uma bronca do Senhor. Porque a gente que ministra adoração, e eu ministro adoração aqui, geralmente, quando nós pegamos o domingo, né, como o pessoal que está aqui hoje, a gente ministra 2 cultos, tarde e noite. E o domingo tarde sempre é mais tranquilinho mesmo, tem menos pessoas. O pastor até fala que o pessoal do domingo à tarde é mais educado, deixa pregar, né? Então, glória a Deus, vocês vão me deixar pregar. E quando eu soube que eu faria o culto da tarde, claro, com muita alegria, mas ao mesmo tempo eu já fui logo nos meus caderninhos. Eu falei, Senhor, tantas palavras que eu já ministrei em alguns lugares, né? Me dá uma, né, dessas antigas e eu vou ministrar uma dessas. E aí na hora o Espírito Santo falou assim, por quê? O povo da tarde não vai receber o meu novo? O povo da tarde não vai receber por um preconceito seu? Então, queridos, o povo da tarde hoje vai receber o novo de Deus e só vocês irão receber. Porque você está aqui, o Senhor tem algo novo para a minha e para a sua vida. Amém? Sinta-se um privilegiado, assim como eu sou, em estar aqui diante de vocês. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 20... capítulo 28, a partir do versículo 21. Opa, tá errado. Só um minutinho, é 18. Quer ver? Eu devo estar anotado errado. É o nervoso, é o 18, gente, desculpa. Mateus 18. Ai, ai. Nem tem, né? Estou inventando versículo já, Jesus. Glória a Deus. A partir do versículo 21. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra. A minha versão é a nova versão transformadora. Ela está falando exatamente o que a tua fala, mas às vezes tem uma palavra ou outra que pode parecer diferente, mas a sua Bíblia, acompanhe nela, está falando a mesma coisa que a minha. Amém? Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? E Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 70 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor, tenha paciência, tenha compaixão de mim, eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saía da presença do Senhor, foi procurar outro que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-lhe pelo pescoço e exigiu que pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou, tem paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem, cuja dívida ele havia perdoado, e disse, servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. Feche seus olhos, abraça a sua Bíblia. Senhor, a sua palavra foi aberta. Nós estamos aqui, Senhor, em total dependência do Senhor. De mim, Senhor, não há nenhum tipo de capacidade, mas em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti. O Senhor já falou comigo, o Senhor já ministrou ao meu coração, Pai. E assim como o Senhor fez
que nessa noite seja feita neste lugar. Que o Senhor possa continuar trazendo o seu novo aqui. Que o Senhor continue nos conduzindo a um caminho, Senhor, em direção ao propósito do Senhor para nós, seus filhos. Que nós possamos ouvir, entender e mais do que isso, Senhor, viver aquilo que o Senhor vem falar para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Queridos, Mateus, você pode ficar com sua Bíblia aberta e nós vamos folhear bastante a Bíblia, tá? Mateus no capítulo 5, no versículo 23, fala assim: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. O Senhor tem ministrado ao meu coração há alguns dias, mas essa semana muito mais, a respeito de perdão. E o título dessa palavra hoje, eu nem tinha um título, mas agora há pouco a Pamela veio perguntar, né? E aí a gente tem, eu falei, e agora, Senhor? Mas de imediato, o Senhor me fez lembrar da oração do Pai Nosso, que nós chamamos de Pai Nosso, e que muitas vezes ela é usada há muitos anos, por muitas religiões. Acho que até quem não acredita muito em Deus, ou quem não acredita, não tem nenhum tipo de religião ou de crença, conhece a oração do Pai Nosso. E eu lembrei da oração do Pai Nosso. E um versículo da oração do Pai Nosso fala, no versículo 12 fala: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus nos ensina a pedir para o Senhor nos perdoar, assim como nós perdoamos. E essas duas passagens que eu li agora falam exatamente sobre isso. Pedro chega em Jesus e fala: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar alguém que me fez mal, alguém que pecou contra mim? 7 vezes? E Jesus fala: não, 70 vezes 7. Mas Jesus não estava falando que nós precisamos, não é uma conta. Nós não temos uma conta de que nós precisamos perdoar apenas 490 vezes. Não é isso. Jesus falou para Pedro: Pedro, só 490. Não. Mas Jesus disse: você precisa perdoar, não tem que fazer conta. Você tem que perdoar. E aí Jesus entra com uma parábola, como ele sempre faz. E ele começa a dizer: o reino de Deus ele é semelhante a um senhor que começa a querer acertar as suas contas e chama uma primeira pessoa que devia. E aqui na minha versão fala que a pessoa devia milhões de moedas, 60 milhões de moedas. É impensável alguém dever, vamos colocar para os dias de hoje? Vamos colocar de repente que a pessoa devia alguns milhões para essa pessoa. Num tempo como agora, e ele devia milhões para esse senhor. E ele não tinha como pagar. Assim como nós nunca teremos como pagar a dívida que nós tínhamos com o Senhor. Nós nunca não teríamos condições de pagar aquilo que nós devíamos. E Jesus começa a dizer, então, aquele servo fala: não, tem misericórdia de mim, tem paciência comigo, eu vou te pagar. E a palavra fala que o Senhor fala: tudo bem, eu perdoo. Você está perdoado, está liberado, não tem mais dívida, pode ir embora. E que essa pessoa que é perdoada sai na rua e encontra alguém que deve para ela. E quando ela encontra alguém que deve para ela, ela fala: você não vai me pagar não? E a pessoa fala: não, eu não tenho como pagar, tem paciência comigo. Eu não tenho como pagar, mas eu vou te pagar. Eu não tenho agora, mas eu vou pagar. E ele fala: não, você vai ter que me pagar agora. E ele pega e trata essa pessoa de uma forma que ele não foi tratado. E o Senhor, sabendo de como ele vem aos ouvidos desse Senhor, como ele tratou alguém que ele devia. E o Senhor manda chamar ele novamente e fala: mas você devia muito mais para mim. E eu tive compaixão de você, eu perdoei. Não era assim que você deveria ter feito? Não era dessa forma que você devia ter feito? Então, porque você fez isso, então agora você vai ser preso e vai ser torturado até que você pague a dívida, aquilo que você me deve. E aí Jesus termina no versículo 35 do capítulo 18 dizendo: assim também meu Pai Celestial fará com você, caso se recuse a perdoar de coração os seus irmãos. Queridos, é comprovado cientificamente que a falta de perdão, ela causa inúmeras doenças físicas, mentais, emocionais. Existem doenças físicas, câncer, vários tipos de doenças que se somatizam e que saem no corpo da pessoa por falta de perdão. O Senhor
em muitos versículos da palavra, tanto Jesus como seus apóstolos, ou como alguns dos profetas, falam a respeito da importância de nós perdoarmos. Se não fosse importante esse passo, talvez não teriam tantos versículos falando sobre isso. Mas o Senhor fala que nós precisamos entender e nós precisamos perdoar. O pecado da falta de perdão gera uma prisão em quem o faz. C.S. Lewis tem uma frase que fala: é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. Montar um esboço e subir aqui para ministrar, falar, palestrar sobre algo assim é muito fácil. Mas viver é muito mais difícil. E eu tenho certeza que o Senhor me colocou para falar aqui nessa noite, porque eu já vivi um pouco disso. E eu sei muito bem como é difícil você se posicionar e perdoar. Você se posicionar e mesmo sem sentir, falar: Senhor, a minha dívida com o Senhor era muito maior. Eu não tenho como pagar o que o Senhor fez por mim. Nenhum de nós tem como pagar o que o Senhor fez por nós. Hoje nós estamos aqui, somos livres, podemos levantar as nossas mãos e adorar ao Senhor, dizendo que nós louvaremos Ele, não importando a circunstância. Mas nesse mesmo louvor nós dizemos que é pouco comparado àquilo que nós ganhamos. O Senhor Jesus nos deu algo muito mais precioso. A dívida era incontável e ainda assim Ele veio e pagou por nós. Esse é um tema que mexe muito comigo e eu sempre compartilho algumas coisas. Eu queria que você abrisse Lucas no capítulo 7. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Quando eu citei C.S. Lewis, falando que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar, é porque nós precisamos entender aquilo que o Senhor fez por nós. E quando nós entendemos o que o Senhor fez por nós, nós facilmente somos obedientes e nós damos passos de obediência naquilo que é a palavra do Senhor. A palavra fala que quem muito é perdoado, muito ama. Eu posso pedir para que você levante a sua mão aqui, se você quiser, e fale quanto você foi perdoado. Quantos de nós temos um passado? Quantos de nós temos situações impensáveis de se pronunciar? E ainda assim nós estamos aqui, livres, adorando ao Senhor. Eu fui muito perdoada. E eu tenho certeza que é por isso que eu amo muito. Amo muito o Senhor e amo muito as pessoas. Não importam as circunstâncias. Nós adoramos ao Senhor porque nós fomos primeiro amados por Ele. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, o Senhor narra uma história de uma mulher pecadora. Uma mulher pecadora que ungiu os pés do Senhor. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou o lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um vaso de alabastro, contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela secou com seus cabelos, e continuou a beijá-lo e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu, disse: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. E Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra.
Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou a ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela os lavou com as suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela são muitos e foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstrou pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Aleluia. Quem é muito perdoado, muito ama. Quanto você foi perdoado? Qual o tamanho da sua dívida? Se você fosse colocar isso em cifras, qual é o tamanho da sua dívida? Eu sei qual é a minha. Eu sei qual é a minha e eu sei quanto Ele me perdoou. O problema é que nós não entendemos que os problemas de relacionamento, eles nos impedem não só de ter contato e relacionamento com as pessoas, mas que os nossos problemas em falta de perdoar, em falta de relacionamento, também nos fazem separações com Deus. Nós deixamos de perdoar os homens, mas nós deixamos de ter comunhão e acesso ao Senhor. Jesus nos ensina num modelo de oração: Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Não foi à toa que Jesus colocou no modelo de uma oração ao Senhor, a Deus, o Pai Celestial, que nós precisamos perdoar assim como nós fomos perdoados. Essa semana eu estava lendo e refletindo, e eu conheci uma história, eu não conhecia, de uma mulher chamada Corrie ten Boom. Eu não sei se você já ouviu falar, existem alguns livros que ela escreveu, um deles chama Casa de Refúgio. São livros antigos, existe até um filme desse livro, dessa história. Corrie ten Boom era uma holandesa de família cristã. Ela nasceu num lar cristão. Seu pai era relojoeiro e ela muito cedo aprendeu a profissão. E ela foi a primeira mulher licenciada como relojoeira na Holanda. Ela tinha mais irmãos. A mãe dela morreu muito cedo de um ataque cardíaco. E eles eram cristãos, e ela sempre trabalhou com serviços comunitários, com pessoas com deficiências mentais. Ela era uma mulher engajada na sociedade daquele lugar, uma mulher bem-sucedida, jovem, uma jovem bem-sucedida. Mas aí chega a Segunda Guerra Mundial, e o nazismo, e a Holanda é invadida por alemães, que começam a perseguir e prender os judeus, e levá-los a campos de concentração. E levá-los à tortura e morte dentro dos campos de concentração. E essa mulher, junto com a sua irmã mais velha e o seu pai, fazem da casa deles uma casa de refúgio. Eles começam a dar abrigo aos judeus e às pessoas que eram da resistência naquele lugar. Eles entram para a resistência holandesa e eles começam a dar refúgio para judeus e para as pessoas da resistência. Eles abrigaram muitas e muitas pessoas. E no quarto dela existe, na verdade na cidade de Harley, ainda existe um museu onde era a casa dela. Ela tinha um esconderijo, onde cabiam pelo menos 8 pessoas atrás de uma parede. E eles escondiam realmente as pessoas que eram, para que as pessoas não fossem capturadas e levadas, para os campos de concentração. Ela não era judia, nem a família dela, mas eles eram cristãos. Eles sabiam da importância dos judeus e do povo de Deus, e eles
tinham amor às pessoas. Então eles começam a ajudar sem ter condições, porque na época da Segunda Guerra tudo foi racionado. A alimentação era racionada, cada família ganhava um cartão, e com esse cartãozinho, que era um vale-refeição, eles iam comprar a comida necessária para aquelas pessoas que eram cadastradas. Então ela, o pai e a irmã tinham um cadastro que dava para eles 3 apenas, mas ela precisava alimentar muitas pessoas, porque eles começaram a guardar muitas pessoas em casa. E ela lembra que uma das pessoas, um pai de uma das aluninhas, das meninas que ela cuidava, que tinham problemas mentais, ele era um dos homens que trabalhavam no governo nessa área, na área dos cartões. E no livro A Casa de Refúgio, ela fala que quando ela chega lá, ele parece que já sabe o que ela quer. Então ele fala para ela assim, quando ele recebe ela, ele fala assim, quantos cartões você quer? E ela fala, as palavras dela foi, eu abri a minha boca para falar 5, mas eu falei 100. E ela fala 100 cartões, e ele dá os 100 cartões para ela. E ela consegue sustentar aquelas pessoas por um bom tempo. Só que depois de um tempo eles são delatados. Alguém que se infiltra acaba delatando e falando para os alemães, né, para o pessoal de Hitler, que ela estava trabalhando para guardar os judeus. Então ela, o pai, a irmã e todas as pessoas que estavam na casa são levados a um campo de concentração na Alemanha. 10 dias depois deles serem presos, o pai dela é morto no campo de concentração. E ela e a irmã dela ficam nesse campo, sendo torturadas, sofrendo inúmeros tipos de tortura, coisas inimagináveis. Ela relata que em uma das vezes elas tinham que ficar nuas para tomarem banho em conjunto na frente de todos os soldados. E ela começa a chorar e fala: Senhor, eu não vou aguentar. Isso é muita humilhação, eu ficar aqui nua na frente dos outros. E aí o Espírito Santo fala para ela: você não se lembra de Jesus? Lá na cruz ele também ficou nu. Ele ficou nu e aguentou por você. O quanto você consegue aguentar pelo Senhor? E ela fica passando algumas situações, e a irmã dela, um pouco mais velha que ela, começa a ser torturada em frente a ela. E um soldado mata a irmã dela. E ela falou que ela sente um gosto de sangue na boca na hora que ela vê a irmã dela morrendo. Alguns dias depois, ela é liberta. Por um erro burocrático, ela é liberta. Acontece alguma coisa, um erro lá na papelada, e ela é liberta. Não era para ela sair, mas o Senhor move para que ela saia daquele lugar. 10 dias depois dela ter saído, todas as mulheres da idade dela, que estavam junto dela, morrem numa câmara de gás. O Senhor livrou essa mulher. E ela sai dali e ela começa a trabalhar ainda mais com refugiados, ainda mais ela cria casas de recuperação para as pessoas que passaram por situações difíceis, e ela investe a vida dela no reino de Deus, e ela prega no mundo inteiro, e essa mulher ficou muito conhecida. Ela já é falecida, e alguns anos depois ela estava na Alemanha pregando, e no final do culto ela vai na porta da igreja para cumprimentar as pessoas. E um senhor de cabelo grisalho chega perto dela. E quando ele chega perto dela, ela treme, porque ela reconhece ele. E ele também reconhece ela. E ele chega perto dela e fala: você lembra de mim? E ela fala: sim, eu lembro do Senhor. Ela fala que na hora que ele estende a mão, ela ainda segura, porque ela fala: eu não vou dar a mão para esse homem, porque ele era o soldado que matou a irmã dela na frente dela. Ele fala: eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz. E ela fala que na hora ela pensa: eu não vou perdoar. E ela sente aquele gosto de sangue de novo na boca dela. E ela fala: eu não vou perdoar esse homem. Ela começa a relutar, ela e Deus: eu não vou perdoar. E o Espírito Santo começa a ministrar, e ela fala que com uma convicção de Deus, não porque ela sentia de perdoar, porque perdão não é sentimento, perdão é decisão, nós decidimos. Ela fala que por uma decisão e uma certeza do Espírito Santo que era aquilo que ela precisava fazer, ela estica a mão dela e ela fala assim para ele: eu sei quem você é, e eu sei o mal que o Senhor me fez, mas em nome de Jesus, o Senhor está perdoado. Fique livre, porque agora eu também sou livre. Aquela mulher perdoa aquele homem, o torturador, o assassino da sua irmã. Ela tem uma frase muito famosa que fala: o ódio, ele fere mais quem odeia do que quem é odiado.
Algumas pessoas dizem que não perdoar é tomar um veneno, esperando que outra pessoa morra, e no lugar dela quem está morrendo somos nós. Eu já passei por uma situação de perdão. Hebreus no capítulo 12 fala que nós precisamos seguir, Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós falamos muito de sermos santos, de lutarmos contra o pecado, de todos os dias nos santificarmos, mas a palavra fala que nós precisamos estar em paz com todos. Não adianta sermos santos e não perdoarmos. Não adianta ser dizimista fiel, ser uma pessoa compassiva, uma pessoa voluntária, que faz tudo pelo Senhor, que entrega a cesta básica, que trabalha na obra, mas que tem um coração fechado para perdoar. Se você não perdoar, você não vai ver o Senhor. Aquele que não perdoa tem as orações interrompidas. O Senhor nem escuta as nossas orações. Aliás, a palavra que nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 23, fala que nós não podemos entregar uma oferta. Deus não recebe as nossas ofertas se nós tivermos alguém que tem algo contra nós. E o mais interessante é que essa palavra fala que se você estiver levando a sua oferta ao altar e você lembrar que algum irmão tem algo contra você, você deixa a sua oferta, vai lá e resolve a situação. Não está falando para você esperar. Não, mas eu fui vítima. Eu preciso que a pessoa me peça perdão. Ela tem que vir, o nosso senso de justiça. Eles têm que vir. Eu sou a vítima, o nosso vitimismo. Quando na verdade a palavra fala, vai e faz. Vai e faz a sua parte, o Senhor faz o resto. O Senhor faz as demais coisas. Eu passei por uma situação onde eu fui humilhada, onde eu fui traída. Quem me conhece há mais tempo sabe. E hoje eu não choro por ela, eu sou curada disso. É porque essa palavra mexe muito comigo, o perdão mexe muito comigo. Eu fui traída, eu fui abandonada, eu fui humilhada. E um dia eu estava aqui na igreja e o Senhor falou assim para mim, e naquele meu senso de justiça, eu sou a vítima, eu preciso, o perdão tem que vir a mim. Naquele senso de justiça de que eu sou a vítima e minha vida atolada, parada, eu não andava, eu não conseguia ouvir Deus, eu estava numa estagnação. E aí, um dia aqui, num culto de cantata, no período da manhã, o pastor começou a ministrar uma cantata de Páscoa a respeito do sacrifício de Jesus. Ele começou a falar do que Jesus tinha feito por mim, do quanto Jesus padeceu sendo Deus, escolheu vir ser homem, sofrer todas as tentações, sofrer tudo por amor a mim. E o mais interessante é que naquela hora em que eu ouvi aquela palavra, o Espírito Santo falou assim para mim: não foi só por você, foi por todos. O Senhor veio para todos. A palavra fala que Ele veio para todos. Deus amou o mundo. Ele não amou a Andrea, Ele não amou o Léo, Ele não amou a Lu, Ele não amou o Ricardo, Ele não amou um só. Ele amou todo mundo. Ele amou aqueles que te feriram também. Aliás, Ele amou aqueles que feriram Ele também. Ele amou aqueles que colocaram Ele lá pendurado, nu, no madeiro. Aqueles que ficaram zombando dele, que colocaram nele uma coroa de espinhos. E o Senhor começou a falar comigo. E Ele falou: não foi só por você. E você vai precisar pedir perdão. Eu falei: não vou.
Aí começou uma briga, né? Minha e Deus. Acho que quem estava perto falou, essa é doida, né? Tá falando sozinha. Falei, não vou. Eles têm que vir pedir perdão. Eu não vou. E aí o Espírito Santo falou assim, você vai. Eu falei, não vou. Aí começou, vai, não vai, vai, não vai. E ele falou assim, então eu vou trazer aqui e você vai. Eu falei, não vai vir aqui nunca. Ninguém vai vir aqui na igreja, nunca, imagina. Naquele dia nós passamos o dia aqui, quem participa de cantata sabe, a maioria das vezes a gente passa o dia inteiro na igreja, né? E a gente estava aqui. E de repente minha mãe chega lá numa sala, lá atrás, e fala assim, adivinha quem está aqui? Eu já sabia. E aí eu desci, vim para cá. Mas sabe aquela situação de a pessoa vem para cá e você vai para lá? Aí a pessoa chegava aqui, aí eu ia para lá. E o Espírito Santo falou, tá fugindo do quê? Eu falei, não estou fugindo não, Senhor. Não estou não. E aí a gente, depois de um longo tempo, as pessoas já estavam entrando no carro para ir embora. E o Espírito Santo falou, você vai ou não vai? E assim como aquela mulher diante da pessoa que matou a irmã dela, eu não estava sentindo. Queridos, você não sente. Não adianta falar, eu senti te perdoar. Nós não sentimos. Nós decidimos. Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou ser obediente. Eu vou fazer. E aí eu falei, só um minutinho, eu queria falar com vocês. E aí, aquele momento, né, de tensão, assim, tipo, e agora, o que vai acontecer? E eu falei, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão por algo que eu tenha falado. Por algo que eu tenha desejado. Porque eu desejei a morte. E eu não tenho vergonha de dizer. Eu desejei que morresse, eu desejei que sofressem coisas terríveis. E eu falei, eu quero pedir perdão por tudo que eu tenha falado, desejado, por qualquer coisa que eu tenha feito, porque Jesus hoje falou comigo, e Ele falou para mim que Ele não morreu só por mim, Ele morreu por vocês também. E que o mesmo Senhor que me salvou pode salvar vocês também. E aí eu falei, eu quero abençoar vocês. E eu abençoo vocês. E eu os abracei. E eles foram embora. E eu voltei aqui para dentro sem sentir nada. Tipo, mentira de que eu senti alguma coisa. Não, eu não senti nada. Mas naquele momento, no mundo espiritual, as amarras que me seguravam foram soltas. Naquele momento, o cirurgião, o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, começou uma obra na minha vida. Ele começou uma obra no meu coração. E a primeira coisa que Ele fez foi começar a cicatrizar um monte de feridas que haviam dentro de mim. Porque muitas vezes a gente não perdoa e por fora a gente está bonito, sorridente, cada dia mais bonito, bem vestido. E por dentro a gente está podre. É como colocar uma bala de hortelã numa boca cariada. O hálito é gostoso, mas lá dentro só tem podridão. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração. E eu hoje falo isso com toda certeza do meu coração, que a maior decisão que eu tive na minha vida, depois de aceitar Jesus, foi entender que eu precisava obedecer o Senhor e perdoar. Que eu sou livre hoje de tudo, porque eu perdoei. Porque eu entendo o que o Senhor fez. E lembrando dessa passagem, eu vi algo essa semana também. Eu já tinha visto há alguns dias, meu irmão tinha me mandado um vídeo. E essa semana o Senhor me fez lembrar. Eu não sei se você conhece ou se você é curioso igual eu sou muito curiosa. Eu gosto de fatos. Então eu leio a palavra, mas eu vou procurar historicamente o que significa, aonde ficava, os mapas, como eram os costumes. E eu vi um vídeo de um arqueólogo, um pastor, falando a respeito dos banheiros públicos romanos. E aí você vai falar para mim, por que você está falando isso? Eu vou chegar, vocês vão entender. Você já ouviu falar num banheiro público romano? Você já foi num banheiro público ou já ouviu falar de um banheiro público, né? Se alguém um dia que precisou usar um banheiro público, sabe do que eu estou falando, né? Chega a ser engraçado a gente pensar em precisar de um banheiro público, um banheiro de posto de gasolina. Quem já foi num banheiro de posto de gasolina de beira de estrada sabe do que eu estou falando. E um banheiro público romano, existiam muitos banheiros públicos romanos. O que era um banheiro público romano? Ele era uma sala de alguns metros quadrados, grande,
compartilhada. Não tinha as divisórias que nós temos nos banheiros, não tinham portinhas dividindo o banheiro latrina por latrina, não. Ele era um banheiro único, onde muitas pessoas ao mesmo tempo usavam o banheiro. A única separação que havia eram homens de mulheres. Mas do contrário, todos os homens ou todas as mulheres entravam no mesmo ambiente e ficavam sentados, um em frente ao outro, fazendo as suas necessidades, olhando um para a cara do outro, um sentado do lado do outro e fazendo tudo que tinha que fazer. Então, eram pedras grandes, com buracos. Então, a pessoa chegava, sentava ali naquela pedra e ficava. Aí chegava alguém do lado, sentava e ficava ali. Ou sentava o outro em frente. Em alguns lugares onde ela era mais chique, ficava uma orquestra do lado de fora, tocando uma música para camuflar o barulho das flatulências. É engraçado. E ainda quando era mais chique, ainda ficava um escravo do lado de fora com incenso aceso para também camuflar os cheiros que tinham naquele lugar. Porque o saneamento não era como é hoje. Então esse era um banheiro público. E aí o que acontece? No pé daquelas latrinas tinha uma valetinha, uma vala pequena que corria uma água. E em frente às pessoas tinham bacias com vinagres. E o papel higiênico eram esponjas. E elas eram espetadas com uma vara de isopo. Ela era espetada, a esponja, era colocada dentro daquela bacia. E aquilo era um papel higiênico deles. E pasmem, depois de ser usado, eles voltavam com aquela esponja para dentro daquele vinagre e deixava ali, porque o próximo usava aquela mesma esponja. Ela era reutilizada. E eu quero que você abra comigo a Bíblia. Em João, no capítulo 19. Mas, André, por que você está falando isso? Você vai entender. Existiam muitos desses banheiros públicos naquela época. Se você procurar no YouTube, você vai ver, assim, existem até na cidade de Sardes, alguns arqueólogos de algumas universidades estão cavando e achando algumas coisas em Sardes, e tem um banheiro quase completo, lá as ruínas, mas assim, dá para ver nitidamente como é. João capítulo 19, a partir do versículo 28. Amém? Jesus sabia que sua missão havia terminado. E para cumprir as Escrituras, ele disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de isopo. E a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então, inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Você consegue entender o que ele passou por mim e por você? Até eu ver esse vídeo, eu já ouvi tantas e tantas pessoas falando a respeito desse vinagre. Por que deram o vinagre para o Senhor? Porque deram o vinagre porque o vinagre ele ajudava a hidratar porque ele estava com sede. Outros já disseram que se dava os vinagre porque o vinagre ele era meio que entorpecente. Então ele ajudava ele a suportar muito mais a dor que ele estava sentindo. A intenção daquele soldado não importa. Talvez o soldado que tenha colocado aquela esponja na boca de Jesus, ele não tenha tido a intenção de humilhar ainda mais o nosso Senhor. Mas você consegue entender que, trazendo para os nossos dias, a última humilhação de Jesus, na hora que ele sofre essa última humilhação, ele fala isso, e ele fala: está consumado. Foi como se alguém tivesse passado um papel higiênico usado na boca dele. Nós nos prendemos a coisas tão poucas. Nós nos prendemos
há tantas situações bobas no nosso dia a dia e nós não perdoamos. Alguém olhou torto para mim e eu já não quero mais perdoar. Não, a irmã entra lá, vou sentar do outro lado agora, não quero mais ver. Pisaram no meu calo. Não sabe com quem está falando? Está falando com o Filho de Deus. Então, não vou perdoar. E nós não perdoamos coisas simples. Quando Jesus, pendurado naquela cruz, Lucas 23, 34 fala que ele declara: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus, sofrendo toda humilhação que sofreu, sabendo que Ele morreria por mim e por você, sabendo quem nós somos, Ele mesmo assim pede para o Senhor, pede para Deus: Pai, não imputa sobre eles nenhum tipo de acusação, não. Perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. E nós nos prendemos e não, de jeito nenhum, comigo não, eu não vou perdoar, eu não vou. Ah, mas foi uma briguinha boba e nunca mais se falaram, Posso falar para você uma coisa? Deus não está recebendo a sua oração, Deus não está recebendo a sua adoração, Deus não está recebendo a sua oferta se você tem algo pendente. Se há alguma pendência nessa área, Deus não está recebendo. E o Espírito Santo trouxe a mim e a você nessa hora, nessa noite, com uma palavra simples. Eu não sou a maior das pregadoras, ao contrário, mas eu sou totalmente dependente do Senhor. Em Colossenses, no capítulo 3, a palavra fala que, visto que Deus os escolheu para ser seu povo, santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Efésios, capítulo 4. É uma passagem muito conhecida que fala que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Mas no versículo 32 fala assim: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Será que nós de verdade podemos fazer essa oração? Será que nós de fato podemos dizer: Senhor, nos perdoa? Será que hoje, se eu falar: Senhor, me perdoa assim como eu perdoo, qual será o perdão que eu vou receber? Porque se eu estou pedindo para Deus fazer na mesma medida que eu faço, o que será que eu vou receber em troca? Não deixa para amanhã. Não deixa para depois. Não sai daqui esperando sentir alguma coisa. Eu não vim aqui mexer com o seu emocional. Eu vim aqui trazer a palavra de Deus, para que ela, que é viva, que é eficaz, a palavra que faz separação de juntas e medulas, que ela possa entrar no seu coração e mais do que atingir o seu emocional, mais do que fazer você chorar, que ela faça você ter atitudes diante dessa palavra, que você levante daqui hoje, sabendo que você precisa perdoar, você precisa viver uma vida livre, para que você também possa ser livre. Assim como aquela mulher, assim como Corrie ten Boom falou para aquele homem: eu hoje te perdoo em nome de Jesus. Você é livre, assim como eu sou livre. Eu hoje posso dizer: Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo. Se coloca de pé. Mas aí você vai dizer: Andrea, eu fui humilhado. Foi? Eu também fui. Sabe quem mais foi? O seu Senhor. Mas eu fui injustiçado. Você não conhece a minha história. Eu fui ferido. Eu fui pisoteado. Eu fui maltratado. Eu fui cuspido.
Eu fui esquecido, eu fui deixado de lado. Eu recebi inúmeras ofensas. Você não tem ideia do que fizeram comigo. Eu tenho, porque eu também fui. Mas mais do que eu, o Senhor Jesus se despiu da sua glória, se fez homem, habitou entre nós. E sabendo que hoje, já finalzinho do ano de 2020, eu e você estaríamos aqui com o nosso coração duro, Ele ainda assim resolveu passar por tudo, porque Ele podia muito bem ter falado. Ele podia muito bem ter falado como nós falamos. Ele podia ter tido um senso de justiça assim como nós. Não, que isso? Quem que eles estão achando que são? Não vou perdoar nada não. Não, me humilharam, me bateram, me feriram. Eu que preciso ser reconhecido, eu que preciso receber um pedido de perdão, você não precisa de nada. O que você precisa, o Senhor já fez lá na cruz do Calvário. Ele já te perdoou. Se você hoje está aqui, você pode levantar a sua mão ao céu e dizer: Senhor, muito obrigado, porque a dívida que nós tínhamos, ela era muito grande. A dívida que nós tínhamos, ela era impagável. Nós não poderíamos pagar a dívida que o Senhor pagou por nós. Nós não poderíamos, ainda que nós trabalhássemos a vida toda, nós não poderíamos pagar aquilo que o Senhor fez por mim e por você. Aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele fez por nós naquela cruz, se humilhando, recebendo a pior de todas as humilhações, uma morte de cruz. A morte de cruz daquela época, ela era a morte mais humilhante. Nós vemos nos livros, nas pinturas, um Senhor com uma fraldinha, um pano na frente, mas Jesus estava nu. Jesus estava nu naquela cruz, com todo mundo em volta dele, olhando para ele, zombando dele, dizendo: você não é filho de Deus, desce daí. Você não é o rei dos judeus, desce daí. E mesmo sabendo que ele podia, ele foi até o fim, para que eu e você fôssemos livres, para que eu e você experimentássemos da graça do Senhor. Nós somos agraciados por Deus, nós somos agraciados pelo Senhor. Jesus, obrigada pelo seu amor e pela sua graça. Como eu, tão amada, não posso amar. Como eu, tão perdoada, não posso perdoar. Quem muito é perdoado, muito ama. Nós fomos muito perdoados, nós fomos muito amados, e o Senhor nos chama a amar aquele que pisou no nosso calo, aquele que me feriu, o abusador, o assassino, o pecador. Aquela mulher pecadora entrou naquela casa e ela reconheceu quem ele era. Ela sabia o tamanho da dívida dela, e ainda assim ela se jogou, ela se lançou aos pés dele. Ela molhou o Senhor com as suas lágrimas, ela enxugou com seus cabelos, ela derramou sobre ele um perfume caro. O que nós estamos fazendo com o amor que nós recebemos? As pessoas estão ao nosso redor recebendo esse amor? As pessoas estão ao nosso redor recebendo esse amor? Ou eu só, egoísta que sou, recebi para mim e os outros que se virem? Nós precisamos distribuir o amor do Senhor que nós recebemos. Nós precisamos distribuir e entregar o perdão que nós recebemos. A nossa dívida já foi paga, mas o Senhor não veio só por você. Aliás, como o Espírito Santo ministrou, e eu lembro muito bem, eu estava sentada nessa cadeira, ele falou: não foi só por você, Andrea, não foi só por você. Não é à toa que Jesus fala que nós precisamos orar pelos nossos amigos e amar, orar os nossos inimigos. Nós precisamos amar, orar, perdoar, abençoar. Nós precisamos abraçar aqueles que nos feriram. Mas você não vai sair daqui, e essa não é a nossa oração hoje, porque isso não é um conto de fadas, isso não é um passe de mágica. Você não vai sair daqui sentindo: ai, agora eu sinto e eu vou quando eu estiver sentindo. Não, o Senhor está te chamando para dar um passo nessa noite e dizer: Senhor, ainda sem sentir, mas em gratidão a tudo que o Senhor fez por mim, eu perdoo, eu libero. Porque quando
Quando nós liberamos, nós somos libertos também. Quando nós perdoamos, nós somos mais perdoados também. Quando nós liberamos, abençoamos, nós somos abençoados. À medida que nós fazemos, nós recebemos também do Senhor. Aquilo que nós recebemos dele não é só para nós. E nessa noite, o Senhor te convida a se render a Ele, a render os seus sentimentos a Ele, a render o seu senso de justiça a Ele, a render o seu coração duro a Ele e dizer: Senhor, eu realmente não sinto, mas eu quero, me dar forças para caminhar em direção ao que o Senhor tem para minha vida. Você quer ser livre? Então liberte primeiro. Você quer ser mais amado? Ame mais. Ame sem se importar. Ai, mas você acha mesmo que aquela mulher, ela teve a projeção que teve, a projeção mundial que teve? Ela teve, após ao holocausto, após ficar presa naquele campo de concentração, ela foi muito usada. Ela foi muito usada, principalmente no perdão. Principalmente no perdão. Porque Paulo diz que nós somos pregados aonde nós pregamos, né? Nós pregamos onde nós somos pregados. Que o Senhor possa usar a sua vida. Que o Senhor possa te usar como um instrumento dele, de cura, de libertação, de caminho, para que as pessoas conheçam mais ainda Ele, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas também aqueles que te feriram possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque Ele veio para mim, Ele veio para você e Ele veio para quem te feriu também. Feche os seus olhos, nós vamos ministrar uma canção. E se você quiser, porque eu sou a primeira a estar aqui, você pode vir aqui à frente e entregar ao Senhor aquilo que você entendeu. Se essa palavra falou com você, se de alguma forma a palavra falou com você, vem aqui à frente e entregue ao Senhor. Mas você não precisa vir se você não quiser. O Senhor faz um convite nessa noite. Quem muito é perdoado, muito ama. Que o Senhor possa falar com você em nome de Jesus, enquanto nós ministramos a canção. Aos teus pés estou pra